Capítulo 9. A sutil arte de ligar o foda-se, uma estratégia inusitada para uma vida melhor, Mark Mason. Nós estamos aqui na página 206 e ele nos falou, na última parte que eu dei uma resumida aí, sobre a experiência que para ele foi a mais marcante na vida dele, quando ele tinha 19 anos e um amigo dele morreu. Algo além de nós. Ernest Becker era um acadêmico marginalizado. Em 1960, obteve seu PhD em antropologia. Sua tese de doutorado comparou as práticas estranhas e pouco convencionais do Zen budismo e da psicanálise. Na época, o budismo era visto como algo para hippies e viciados em drogas, e a psicanálise freudiana era considerada uma forma charlatã de psicologia da Idade da Pedra. Em seu primeiro trabalho como professor assistente, Becker logo entrou para um grupo que denunciava a prática da psiquiatria como uma forma de fascismo. Eles a viam como uma abordagem leiga de opressão contra os fracos e indefesos. O problema era que o chefe de Becker era psiquiatra, então foi meio como entrar em seu primeiro emprego e orgulhosamente comparar o seu chefe a Hitler. Para quem não sabe, os psiquiatras e os psicólogos têm uma rixazinha, tá? Hoje está um pouco menor, eu tenho encontrado médicos que se referem à parte terapêutica com um pouco mais de respeito, mas nem sempre foi assim, né? Não foi sempre, né? Na verdade, é bem pouco tempo que se entende e compreende que, por exemplo, a fibromialgia precisa do acompanhamento terapêutico e do psiquiatra. Não adianta a pessoa tomar remédio e não fazer terapia, porque o remédio ele remedia um processo, ele não resolve, né? Mas é pouco tempo que se tem observado dessa maneira. Como você pode imaginar, Becker foi demitido. O jeito foi levar suas ideias radicais para onde seriam aceitas, Berkeley, Califórnia. Mas isso também não durou muito. Então Becker chegou à Universidade Estadual de São Francisco, onde manteve o cargo por mais de um ano, quando começaram os protestos estudantis contra a Guerra do Vietnã. No entanto, a universidade convocou a Guarda Nacional e as coisas ficaram violentas. Não é só no Brasil que se coloca a polícia dentro da universidade, por mais que vocês se espantem, não é só no Brasil que acontece merda. Becker mudou de emprego 4 vezes em 6 anos e antes que fosse demitido do 5º, teve câncer coloretal. Becker morreu em 1974. A negação da morte ganhou o prêmio Pulitzer e se tornou uma das obras intelectuais mais influentes do século XX, abalando os campos da psicologia e da antropologia, ao mesmo tempo fazendo profundas afirmações filosóficas que continuam relevantes até hoje em dia. A negação da morte defende 2 pontos. O primeiro ponto que ele defende é que os seres humanos são os únicos animais que conseguem ficar levantando hipóteses, que ficam pensando, e se comparando, Um peixe não vai ficar pensando se os outros peixes vão aceitar ele se ele tiver uma barbatana maior, O cachorro não vai ficar preocupado com o plano de carreira dele, E isso leva o homem a pensar em várias formas de realidade. E uma das formas de realidade seria o pavor da morte, uma profunda ansiedade existencial que serve de base para tudo que pensamos e fazemos. Entender e compreender que talvez a realidade funcione sem você. E o segundo ponto que ele defende é que por conta do ser humano conseguir se perceber nessa hipótese, ele busca uma forma de imortalidade na sua família, sendo importante para sua família, tendo seu nome em avenidas, livros, Então cria um eu conceitual. Então ele defende assim, o primeiro que nós temos, que as pessoas buscam, O primeiro, o eu físico, aquele que come, dorme, ronca e faz cocô. O segundo é o eu conceitual, a nossa identidade ou a forma como nos vemos. O argumento de Becker é o seguinte: todos sabemos que o eu físico vai acabar morrendo e que a morte é inevitável. E essa inevitabilidade, em algum nível inconsciente, nos mata de medo. Portanto, para compensar o medo do inevitável,
da inevitável perda do eu físico, tentamos construir um eu conceitual que viverá para sempre, né? Que seria dentro dessas condições, né? Família, livro, nananana. Todo o significado da vida humana é moldado por esse desejo inato de nunca morrer. Em resumo, o medo impulsiona as pessoas a se importarem demais, porque se importar com alguma coisa é a única forma de se distrair da realidade implacável da morte. Becker chamou isso de o antídoto amargo e tentou ele mesmo aceitá-lo enquanto completava o próprio fim. O que é o antídoto amargo, né? Eu vou grifando, né? E aí precisa contextualizar, porque senão você que não tem o livro não vai entender nada. Então, assim, várias filosofias pregam a aceitação da morte, a aceitação de que você é simplesmente um fragmento diante do todo, né? Então, assim, quando você entende ou compreende e aceita as coisas simplesmente como são, você se desprende da arrogância, da necessidade de se importar com coisas que não são tão necessárias assim. O lado bom da morte. Ele vai contando aí que ele está em uma parte da África do Sul, ele está no Cabo da Boa Esperança, que é a ponta meridional da África e o ponto mais a sul do mundo. Ele fala que é um lugar que é muito violento, que tem uma descrição histórica assim, bem violenta, né, com muita escravidão e tal, com muita disputa, né? E aí, ele sabe aquele negócio quando a pessoa fala assim, está dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Quando dissermos que alguém está dobrando o cabo da Boa Esperança, ironicamente, isso significa que a vida dessa pessoa está em sua fase final. Ela não tem mais como realizar nada. Eu sempre ouvi essa expressão, mas eu não sabia que tinha um lugar chamado Cabo da Boa Esperança e que era por conta dessa, né, realidade aí. Aí, ele tá nesse local alto, né, cheio de pedras, olhando o céu, olhando o quanto ele tá alto, as pessoas lá embaixo tirando foto, parecendo formiguinhas, e ele fica fazendo o tempo todo um jogo com as palavras. Se você quiser, vai lá e lê. Um jogo com as palavras, falando sobre o medo da morte, né, o quanto parece que é próximo, e ele fica falando sobre o sentimento de euforia, medo, ele fica toda hora fazendo um joguinho com essas palavras, né, e ele fica, será que é isso? Será que é só isso? Será que tudo se resume a isso? Né, ele fica nessa jogada intelectual aí. Os estoicos da Grécia e da Roma Antiga imploravam às pessoas que tivessem a morte sempre em mente, de forma a apreciar a vida e permanecer humildes diante das diversidades. Em várias formas de budismo, a prática da meditação é ensinada como um meio de se preparar para a morte em vida. Até Mark Twain, aquele maluco cabeludo que chegou e foi embora no cometa Halley, disse: o medo da morte vem do medo da vida. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento. Que marca você deixará ao partir? Terá tornado o mundo diferente, melhor? Qual influência terá causado? Quando Becker destacou, esta é a única questão verdadeiramente, esta é a única questão verdadeiramente importante na vida, mas evitamos pensar nela. Primeiro, porque é difícil, segundo, porque é assustador, e terceiro, porque não sabemos o que estamos fazendo. E vamos parar por aqui? Estou na página 217. Quando se fala em morte, em negação da morte... Outro dia eu estava na sala dos professores e aí tinha uma das professoras que estava falando assim, né? Por isso que eu falo, você pode, a gente precisa parar de se achar melhor do que o outro, porque todo mundo morre e vai para o mesmo lugar, vai se decompor, igualzinho todo mundo. Não faz diferença o que você ganhou durante a sua vida. Você vai morrer e vai para o mesmo lugar. E isso é algo que a gente ouve sempre alguém dizer quando alguém famoso morre. Há pouco tempo teve a tragédia aí do cantor da Jennifer que morreu. E eu até estava comentando com uma outra pessoa, né? Todo dia alguém morre. Todo
todo dia alguém morre, e alguém novo morre, né? E alguém que tem família, que tem pessoas que ama, todo dia alguém morre. Porque o cara lançou um hit aí, que é, desculpa gente, mas é uma porcaria aquela música. Aí todo mundo, ai, coitado, nossa, minha mãe amanheceu mais triste. Eu não entendo muito essas questões, né? Mas tudo bem, né? A pessoa tinha lá o vínculo emocional com a criatura, beleza. Mas todo dia alguém morre. Todo dia você pode morrer. Eu sempre falo para os meus filhos, desde bem pequenininho, toda vez que você sair de casa, se despeça de todas as pessoas que estão com você. Toda vez que você estiver com alguém, se certifique de não deixar a ponta solta, porque você não sabe o que vai acontecer 10 segundos depois. Não saia brigado com as pessoas que você ama, porque se acontecer alguma coisa, você vai levar esse arrependimento para o resto da sua vida. Sempre, sempre, sempre diga o quanto ama. Ontem eu mandei mensagem pro meu filho, né? Você sabe que eu te amo, que você é coisinha fofa de mamãe. Por que eu fiz isso? Aí ele, nossa, mas isso do nada? É, do nada. Não precisa ter motivo para isso. Né? A gente ama as pessoas simplesmente pelo que elas são. A gente não liga isso a nenhuma condição, a nenhum estado. A gente ama porque ama. Ponto final, acabou. Né? Não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça se a pessoa errar, né? Eu dou sapatada mesmo. Se eu tiver 60 anos e eu te levar lá meus 80, eu taco o sapato na cara e não tô nem aí. Fez merda, vai levar. E aí se falar alguma coisa, isso é amor. Isso é amor. É que nem eu falo para os meus alunos do Fundo 2. Eu sou responsável por vocês. Se acontecer qualquer merda com vocês, eu sou a responsável. Então vocês vão fazer o que eu tô falando. Ponto final, acabou. Fala pra sua mãe vir falar comigo se achar ruim. Porque eles ficam bravos quando a gente é um pouco mais enérgico. Mas ao mesmo tempo, eles gostam. Porque eles querem saber que estão sendo cuidados. E por que eu tô falando tudo isso? Porque nós temos a triste mania de achar que tudo é extremamente importante. E que todo sentimento é extremamente importante. Que toda história é extremamente importante. E quando eu falo nós, eu estou me colocando no meio. Perceber, entender e compreender que tudo passa. Que a vida que a gente entende enquanto vida é um fragmento de algo muito maior. Isso é essencial para que a gente entenda o quanto tudo é pequeno, o quanto nós somos pequenos. Nós somos essenciais? Sim, somos essenciais. Nós somos parte de um processo muito maior do que nós. Mas é importante a gente entender que aquilo que a gente acha que é o ó do Borocodó, que nos torna a última bolachinha do pacote, na verdade não é porra nenhuma. E isso nos torna humildes, isso nos torna mais racionais com relação ao todo e como ele se manifesta. De novo, me coloco no meio da roda, ok? Sempre aquele que fala é o que tem o ouvido mais próximo. E muitas vezes aquilo que a gente mais fala é aquilo que a gente mais precisa ouvir. Um bom dia para vocês. Amanhã eu volto com a terceira parte desse capítulo. E vou finalizando aí o nosso estudo do mês.